Olá, seja bem-vindo à leitura da Bíblia 365. Vamos continuar hoje no dia 30 de agosto, que é o dia 242, em Jó, capítulo 34, versículo 1, até o capítulo 36, versículo 33. Então Eliú disse: Ouçam-me, vocês que são sábios, prestem atenção, vocês que têm conhecimento. Jó disse: O ouvido prova as palavras que ouve, assim como a língua distingue os sabores. Portanto, vamos discernir para nós mesmos o que é certo, vamos descobrir juntos o que é bom. Pois Jó também disse: Sou inocente, mas Deus tirou de mim os meus direitos. Sou inocente, mas eles me chamam de mentiroso. Minha dor é incurável, embora eu não tenha pecado. Digam-me, alguma vez houve um homem como Jó? Com sua sede por palavras irreverentes, escolhe como companheiros os que praticam o mal e anda com homens perversos. Chegou até a dizer: por que desperdiçar meu tempo, tentando agradar a Deus? Ouçam-me, vocês que têm entendimento. Deus não peca de forma alguma. O Todo-Poderoso não pratica o mal, ele retribui a cada um de acordo com seus atos. Trata as pessoas como merecem. Na verdade, Deus não fará o mal, o Todo-Poderoso não cometerá injustiça. Quem entregou a terra aos cuidados de Deus? Quem o fez responsável por todo mundo? Se Deus retirasse o seu espírito e removesse seu sopro, toda a vida cessaria e a humanidade voltaria a pó. Portanto, se você é sábio, ouça-me. Preste atenção ao que digo. Acaso Deus poderia governar se odiasse a justiça? Você pretende condenar o juiz todo-poderoso? Ele diz aos reis: vocês são perversos, e aos nobres: vocês são injustos. Para Deus não importa a posição da pessoa, ele não dá mais atenção aos ricos que aos pobres, pois todos foram criados por ele. Morrem, de repente falecem no meio da noite, os poderosos são removidos sem a ajuda de mãos humanas. Pois Deus observa como as pessoas vivem e ele vê tudo o que fazem. Não há escuridão densa o bastante onde os perversos possam se esconder de seus olhos. Não são as pessoas que decidem o momento em que comparecerão diante de Deus para serem julgados. Ele destrói todos os poderosos sem consultar ninguém e põe outros em seu lugar. Ele sabe o que fazem, e à noite os derruba e os destrói. Ele os fere porque são perversos e os castiga em público para que todos vejam, pois deixaram de segui-lo e não têm respeito algum por seus caminhos. Fazem os pobres clamar e chamar a atenção de Deus, e ele ouve os gritos dos aflitos. Mas, se ele permanecer calado, quem o criticará? Quando ele esconde seu rosto, ninguém pode encontrá-lo, nem indivíduo, nem nação. Ele impede que os ímpios governem para que não sejam uma cilada para o povo. Porque ninguém diz a Deus: pequei, mas não voltarei a pecar. Ou, não sei qual foi o meu erro, mostra-me se fiz o mal, e deixarei de fazê-lo de imediato? Acaso Deus deve adaptar a justiça dele às suas exigências? Você o rejeitou, a escolha é sua, não minha. Compartilhe sua sabedoria conosco, afinal, pessoas inteligentes me dirão e os sábios que me ouvem falarão. Jó fala por ignorância. Suas palavras não fazem sentido, Jó, você merece o castigo mais severo pelo modo perverso como falou. Pois o seu pecado acrescentou a rebeldia, não mostra respeito e não para de falar contra Deus. Então Eliú disse: você acha certo afirmar, sou justo diante de Deus? Pois você também pergunta o que eu ganho com isso. Que vantagem há em não pecar? Responderia a você e a todos os seus amigos: olhe para o céu e veja as nuvens lá no alto, muito acima de você. Se você pecar, em que isso afetará a Deus? Mesmo que peque repetidamente, que efeito terá sobre ele? Se você for justo, isso será um grande presente para ele. O que você tem para lhe dar? Seus pecados só afetam gente como você. Suas boas ações só afetam outros humanos. As pessoas clamam por socorro quando oprimidas, gritam pedindo ajuda sob a força dos poderosos e, no entanto, não perguntam: onde está Deus, meu Criador? Aquele que me dá canções durante a noite? Onde está aquele que nos torna mais inteligente que os animais e mais sábio que as aves do céu? Quando clamam, Deus não responde por causa do orgulho dos maus. É errado, porém, dizer a Deus não ouve e afirmar que o Todo-Poderoso não se importa. Você diz que não vê, mas espere, e ele lhe fará justiça. Você diz que Deus, em sua ira, não castiga os pecadores e, portanto, não faz muito caso da perversidade. Você não sabe o que diz Jó. Fala como um tolo. Eliú continuou a falar.
Deixe-me prosseguir e lhe mostrarei a verdade, pois ainda não terminei de defender a Deus. Apresentarei argumentos profundos em favor da justiça de meu Criador. Digo somente a verdade, pois sou homem de pleno conhecimento. Deus é poderoso, mas não despreza ninguém. Ele é grande em força e entendimento. Não permite que os perversos vivam, mas faz justiça aos aflitos. Observa atentamente os justos, coloca-os em tronos com reis e exalta-os para sempre. Deixe-me prosseguir e mostrarei a verdade, pois ainda não terminei de defender a Deus. Apresentarei algo mais profundo em favor da justiça de meu Criador. Digo somente a verdade, pois sou homem de pleno conhecimento. Deus é poderoso, mas não despreza ninguém. Ele é grande em força e entendimento. Não permite que os perversos vivam, mas faz justiça aos aflitos. Observa atentamente os justos, coloca-os em trono com reis e os exalta para sempre. Se estão acorrentados e amarrados com cordas de aflição, ele faz que vejam o motivo. Mostra-lhes que pecaram sendo orgulhosos, chama-lhes a atenção e ordena que se afastem do mal. Se obedecerem e servirem a Deus, serão abençoados com prosperidade a vida inteira. Todos os seus dias serão agradáveis, se porém não o ouvirem, serão atravessados pela espada e perecerão por falta de entendimento. Pois os ímpios são cheios de ressentimento, mesmo quando Deus os castiga, não clamam por socorro. Morrem em plena juventude, depois de desperdiçar a vida em imoralidade. Mas por meio do sofrimento ele livra os que sofrem, e por meio da adversidade obtém sua atenção. Jó, Deus também quer afastá-lo do sofrimento e levá-lo a um lugar onde não há aflição. Quer pôr em sua mesa as comidas mais saborosas. Você, porém, insiste em saber se o perverso serão julgados. Só consegue pensar no juízo e na justiça. Tome cuidado para que a riqueza não o seduza. Não deixe que o suborno leve a pecar. Acaso toda a riqueza ou todos os seus grandes esforços poderiam guardá-lo da aflição? Não despeje a proteção da noite, pois é quando as pessoas serão destruídas. Fique atento, afaste-se do mal. Pois Deus enviou este sofrimento para guardá-lo de uma vida de maldade. Deus é muito poderoso. Quem é mestre como ele? Ninguém pode lhe ordenar o que fazer, nem lhe dizer agiste mal. Você deve sim dar glória a Deus por suas obras poderosas e entoar cânticos de louvor. Todos viram suas obras, ainda que apenas de longe. Deus é tão grande que não pode compreender. Não há como calcular os anos de sua existência. Ele faz a água subir como vapor e depois a destila em chuva. As nuvens derramam a chuva e a humanidade toda se beneficia. Quem pode entender a extensão das nuvens e o trovão que ressoa do céu? Deus espalha relâmpagos em volta de si e cobre as profundezas do mar. Com esses atos poderosos, governa os povos e lhes dá comida com fartura. Enche as mãos de relâmpagos e atira um em seu alvo. O trovão anuncia sua presença e a tempestade sua ira indignada. Agora em 2 Coríntios capítulo 4, versículo de 1 a 12. Portanto, visto que em sua misericórdia nos deu a tarefa de ministrar nesse novo sistema, nunca desistimos. Rejeitamos todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados. Não procuramos enganar ninguém, nem distorcemos a palavra de Deus. Em vez disso, dizemos a verdade diante de Deus, e todos que são honestos sabem disso. Se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. O Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é o Senhor, que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse, haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Agora mesmo somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. De todos os lados, somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo.
Sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Assim enfrentaremos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. Agora em Salmos capítulo 44, versículo de 1 a 8. Ó Deus, ouvimos com os próprios ouvidos nossos antepassados nos contarem tudo o que fizeste em seus dias, muito tempo atrás. Com teu poder expulsaste as nações e estabeleceste teu povo na terra. Esmagastes os povos inimigos e libertastes nossos antepassados. Não foi por suas espadas que eles conquistaram a terra. Não foi pela força de seu braço que alcançaram vitória. Foi pela tua mão direita e pelo teu braço forte, pela luz intensa do teu rosto. Foi por causa do teu amor por eles. Tu és meu rei e meu Deus. Decretas vitórias para Israel. Com teu poder afastamos nossos inimigos, em teu nome pisoteamos nossos adversários. Não confio em meu arco, não conto com minha espada para me salvar. Tu nos concede vitória sobre nossos inimigos e envergonhas os que nos odeiam. Ó Deus, o dia todo te damos glória e louvamos teu nome para sempre. E agora em Provérbios, capítulo 22, versículo de 10 a 12. Mande embora os zombadores e cessarão as brigas. Não haverá mais contendas nem insultos. Quem ama o coração puro e fala de modo agradável terá o rei como amigo. O Senhor preserva aquele que tem conhecimento, mas frustra os planos dos desleais. Até amanhã, no dia 31 de agosto.